Olá, sejam todos bem-vindos à nossa mostra de profissões da Uniandrade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos para a gente escolher ser professor. Essa profissão tão abençoada, tão importante, né? Tão relevante para todas as funções, todas as carreiras, todas as áreas do conhecimento, né? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o porquê vocês, alunos aí que estão pensando em que curso, né, vão seguir a sua carreira acadêmica, porque vocês deveriam escolher as licenciaturas. Então, hoje eu tenho aqui comigo a professora Raquel Nascimento, ela é professora do curso, desculpa, eu não me apresentei, eu sou o Denis Martins, coordenador do curso de Letras, Pedagogia, História e Geografia, todas as licenciaturas aqui na Uniandrade, e eu convidei a professora Raquel para começar a nossa fala explicando um pouquinho do que é essa profissão professor, tá ok? Então, sejam bem-vindos e eu passo agora a palavra para você, Raquel. Tudo bem com vocês? Então, hoje o Denis me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é ser professor e por que, de repente, né, em meio a tantas possibilidades de cursos de graduação, você escolher optar por uma das licenciaturas. É óbvio que também a gente puxa aqui, né, um pouco a sardinha, né, entre aspas, para o curso de pedagogia. Pedagogia é um curso fabuloso, é o curso que eu optei, né, como minha graduação, e me abriu, assim, uma série de portas, né? Um pedagogo, ele pode atuar tanto como professor, pode atuar como na indústria, na empresa, com a pedagogia empresarial, pode atuar em projetos sociais, pode atuar em RH, pode atuar em processos seletivos, pode atuar como diretor de uma escola, como pedagogo de uma escola, pode atuar assim, tem uma vasta gama de possibilidades. E eu vou entrar especificamente o porquê, o que faz ser essa profissão professor, que daí é atuar, né, nas licenciaturas aí, e também no curso de pedagogia, porque pode ser professor, o porquê que é importante, por que você pode, né, aqui eu coloco pode e deve escolher as licenciaturas. Pode passar, Denis. Então, gente, primeiro, porque é uma profissão de impacto. E por que é uma profissão de impacto? Porque o professor, ele possibilita, né, ter a certeza de que todos os dias você vai fazer algo positivamente para mudar a vida de alguém. E essa mudança, essa mudança na vida de alguém fará com que a gente possa fazer parte da história de cada aluno que passe por nós. A gente tem contato com diversas realidades, né? E isso, com certeza, faz com que, eu costumo falar assim, né? Já tenho aí mais... Esse ano eu fiz 24 anos de carreira, né, docente, e eu falo que não há dinheiro que pague, embora a gente saiba que vocês vão ver depois, né, na continuidade aí da apresentação, que vale a pena financeiramente, se você é um bom profissional, e isso independente da carreira que você tiver. Se você for um bom profissional, você com certeza terá uma remuneração adequada à sua competência profissional. Mas o bom de tudo é que a profissão professor, você impacta fazendo, né, um bom trabalho, e esse impacto é, com certeza, para fazer com que o Brasil cresça, com que os índices, né, os indicadores brasileiros, como, por exemplo, o IDH, desenvolva melhor, né? Então, isso é muito importante. Pode passar, Denis. Raquel, se me permite complementar, né? Então, não é só a questão do IDH, né? A gente sabe que
tudo, né? A educação, ela pode melhorar tudo. A gente pode ajudar a formar bons médicos, bons enfermeiros, bons farmacêuticos para enfrentar a crise da pandemia. A gente pode formar maravilhosos profissionais da da área de negócios, que saibam trabalhar em equipe, que saibam construir competências necessárias para o mundo do trabalho. A gente pode formar pessoas que vão ser outros professores, novos formadores, né? Então, trabalhar com licenciatura é trabalhar com todas as possibilidades do mundo, né? Então, pedagogia, letras, história, geografia, a gente está sempre em contato com todas essas áreas do conhecimento, né, Raquel? Mesmo. Você sabe que foi bom até você ter falado, Denis, porque assim, quando você vai fazer hoje, né, se você for ler qualquer reportagem, qualquer artigo em alguma revista boa, né, eles falam muito sobre as competências do século XXI. E essas competências do século XXI, elas são trabalhadas e muito atreladas ao trabalho efetivo feito na escola, né? Então, você vai trabalhar com as competências, com o desenvolvimento dessas competências na escola. E está aí o que você disse, né, Denis, que o professor, claro, atrela aos indicadores para fazer o Brasil crescer, mas mais ainda para as pessoas crescerem, enquanto indivíduos que são, seja qualquer, né, a formação que eles quiserem ter para as suas vidas. Ser professor também nos faz pensar, né, o quanto é importante essa profissão para a mudança do mundo. E é um papel imprescindível quando a gente vai pensar, né, em uma mudança para o mundo. E daí, até é muito atrelado ao que o Denis disse, né, em todas as histórias de sucesso que ajudaram a transformar a humanidade, pode saber que professores tiveram uma contribuição enorme, importantíssima. Nenhum outro profissional, ele tem o poder de impactar tanto quanto o professor, o futuro, né, das pessoas. Então, o ser professor, né, tem a possibilidade de despertar sonhos, de influenciar comportamentos. E aí a gente pensa, né, o quanto a gente pode influenciar os alunos a serem, né, mais respeitosos uns com os outros, além de ter a preocupação, né, pensando aí no aspecto global, mas tendo ações individuais. Então, pensando nos aspectos sociais, nos aspectos ambientais e culturais. E o mais legal de tudo, porque a gente pode despertar, e com certeza a gente desperta, a capacidade de respeitar as diferenças, que é tão falada hoje em dia, né? E de conviver com elas de uma forma tranquila, né? Então, isso é muito importante também, e isso o professor, ele pode fazer. Pode passar, Denis. Nós podemos também, enquanto professores, ensinar e aprender constantemente. Por quê? Porque é uma via de mão dupla, né? Não há limite para o conhecimento. E eu costumo dizer assim, que em uma, né, vida adulta, podem nos tirar tudo, menos o conhecimento que a gente adquire, né, no percorrer aí da nossa vida. E por mais que a gente esteja, né, se atualizando, o professor, ele sempre tem algo para se atualizar. Então, é uma atualização constante, não há aí uma zona de conforto, né? E a gente vê esse ano foi um ano atípico e desafiador para os professores, porque com a pandemia a gente passou de ter, né, o acesso presencial para ter o acesso remoto. Por mais que a gente faça curso voltado para a tecnologia, a gente teve que se aperfeiçoar com estratégias significativas, com outras metodologias para atender o nosso aluno que está assistindo, né, as nossas aulas online. E
E o legal disso tudo, porque por mais que você tenha esse conhecimento que você adquiriu dentro da tua graduação, na sala de aula você vai aprender muito mais, que é o como que a gente aprende, né? Aprende com a vivência dos nossos alunos, com a história de vida que eles têm. E isso é muito bom, porque a gente, né, vai crescendo cada vez mais o nosso conhecimento. Então, além de ter o conhecimento conteudista, teórico, né, entre aspas, na instituição, a gente, na Uniandrade, a gente também tem as práticas pedagógicas, então você também entra no mundo da escola, e além disso, você também tem as vivências dos seus alunos e das famílias desses alunos, que faz com que você cresça enquanto pessoa cada vez mais. Pode passar, Denis. Esse slide aqui é bem importante porque são fatores que levaram, né, as pessoas a entrar na carreira das licenciaturas. E quando a gente pensa, né, aqui em relação à questão do porquê que escolheram, né, a carreira de licenciatura para ser o professor, a gente tem alguns fatores que são muito interessantes. Em primeiro lugar, por exemplo, né, tem ali a situação do prazer por ensinar, transmitir conhecimento. E eu aqui vou dar até um testemunho, né, meu. Né? Quando eu tinha lá os meus 19 anos, eu achava que eu queria ser médica, tá? E daí eu fui, né, e fiz cursinho, tal, e tentei vestibular para medicina, mas não passei. E daí eu pensei assim, puxa vida, né? Eu vou partir para o técnico, né? E fui fazer o curso técnico. E fiz o curso técnico de instrumentação cirúrgica. Olha só, vejam, né? Vejam aí, né? Fiz o curso técnico de instrumentação cirúrgica. Sou formada em instrumentação cirúrgica no curso técnico. No entanto, lá no curso de instrumentação cirúrgica, o coordenador do curso veio para mim, pegou e falou assim, Raquel, a gente viu que você tem uma facilidade muito boa de repassar o conteúdo. A gente está precisando de uma supervisora de estágio. Você não pode, porque tinha uma carga horária lá de estágio, você não pode ir fazer essa supervisão? E daí eu fui. E eu amei dar aula, eu amei conhecer os processos didáticos, conhecer isso. E daí foi aí que eu me encontrei. E daí, na segunda vez que eu prestei vestibular, já prestei o vestibular para a pedagogia. Então, se você gosta de transmitir conhecimento, saiba que a tua profissão é uma das licenciaturas. Você tem dom para transmitir isso. Então, não vá para outra área, venha para a licenciatura da Uniandrade. E é isso que você falou, né, Raquel? Que se você pode até tentar outra coisa, mas quem é professor está no sangue. A sala de aula vai te chamar de volta. Em algum momento você pode estar dando aula para algum curso técnico, para educação básica, para qualquer um desses contextos, né? Não tem como fugir. Não tem mesmo. E o quanto, né, daí foi feito também outras pesquisas, eu acho que você pulou uma, Denis, sobre a questão da recomendação, né, da profissão aí docente para um jovem. E nessa pesquisa, a gente viu que entre, né, 23% ali recomendaria, né? Então a gente tem uma recomendação grande, ativa, em relação à questão da profissão docente para os jovens. E isso é muito importante. Por quê? Porque mesmo, né, as pessoas que de repente acham assim, mas eu não vou, né, trabalhar com a prática docente, eles sabem e reconhecem a grandiosidade, né, da formação e o quanto é
importante ter um docente trabalhando aí, né, na escola, com seus filhos, parentes, etc. E aqui, então, né, por que recomendaria ou não a profissão docente para um jovem? Em algumas palavras, né, mais usadas pelos professores, a gente vê ali, né, que a razão que eles utilizariam, ou seja, qual é o sentimento deles quando falam em relação à questão da profissão docente. Então, a gente fala assim, a gente vê ali que é a questão da sala, da formação, a educação, a valorização do trabalho, né? Então, a gente entende que a profissão docente é uma das profissões mais relevantes do nosso país e do mundo, né? A gente sabe que talvez a gente tenha que se valorizar mais enquanto profissionais docentes. E isso é muito importante, né? Porque quanto mais houver essa valorização nossa, mais as pessoas poderão nos ver com outros olhos, né? Com um olhar mais apreciativo, valorizando a nossa profissão. E por que, né, então, que a gente recomendaria ou não a profissão docente para um jovem? 32% tiveram razões positivas e 24% tiveram razões neutras. E essas 30, vamos focar aqui nos 32% das razões positivas, quais foram essas razões? Oportunidade de transformação e impacto social, realização com a carreira, transmissão, troca de conhecimento, relacionamento e vivência e boa empregabilidade, formação atrativa. Hoje, eu costumo dizer assim para as minhas alunas, só não consegue emprego na área da educação quem realmente não quer, porque quem quer, consegue, né? E os salários são bem atrativos, viu, gente? Vale a pena tentar. Eu ia falar disso também, Raquel, que a profissão do professor, ela é tida, né? Ela tem um estigma de que não é valorizada, de que a gente tem os salários baixos, e querendo ou não, se a gente comparar com algumas outras profissões da sociedade, sim, a gente deveria receber mais enquanto docente, né? Pela nossa responsabilidade, pelo nosso papel na sociedade, pelo nosso foco de transformação na vida das pessoas, né? Todavia, não é uma profissão em que a gente vai ter um salário ruim ou que a gente vai passar fome, como eu já ouvi dizendo por aí. Quando eu disse para minha mãe que ia fazer letras, ela falou, meu Deus, o meu filho vai passar necessidade. Longe disso, como você disse, Raquel, tem muito boas oportunidades por aí no mercado, né? Muita coisa interessante, muita escola abrindo, né? Muito aluno para formar, então não é aquela profissão que você vai ganhar como um médico, mas você, né, vai ser reconhecido enquanto docente, sim, e você vai ter o teu lugar na sociedade, e se Deus quiser, daqui a um tempo, mais valorizado, né, e com mais respeito ali em todos os processos em que a gente está inserido enquanto docente, né. Raquel, agradeço pela... Eu te interrompi. Não, eu só ia agradecer pela oportunidade, e falar para você, aluno, que vai ver essa mostra, né, de profissões e que está aí titubeando em qual carreira seguir. Mais uma vez, se você gosta de transmitir conhecimento, venha para a carreira docente, venha para as licenciaturas. Você vai se achar, vai gostar. E outra coisa que eu acho importante também falar, Denis, que é assim, ó, geralmente essa meninada tem o quê? 16, 17 anos, né? Venha para a carreira docente, porque aqui você vai aprender, você vai desenvolver competências e habilidades. E se de repente não for isso para sua vida, você pode fazer uma especialização em outra área ou pode fazer uma graduação complementar, mas que a carreira docente, né, as licenciaturas dão oportunidade de você crescer enquanto ser humano, isso é imbatível e é indiscutível.
Te espero espero, né? Espero vocês aí ano que vem nas nossas licenciaturas, né, Denis? Isso aí. Raquel, eu agradeço então por essa fala inicial e eu peço que você fique aqui com a gente, porque então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre três cursos, que é pedagogia, letras e história. Sobre história, acabou de chegar a professora Liliane, né, durante a fala da Raquel, ela apareceu ali rapidamente e ela está aqui com a gente para falar sobre o curso de história. E Liliane, eu queria saber de você, é, como, o que que vai fazer da vida um licenciado em história, né? Boa pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Denis, boa noite, Raquel. Bom, o que que faz da vida um licenciado em História? Né? Quando a gente pensa assim, licenciado em História vai dar aula de História, né? Mas Também. não é só isso. O mercado para o licenciado em História, ele é muito amplo. Ele começa, claro, com a sala de aula, afinal, como a Raquel já falou, a formação de alunos, né, a formação que é o nosso principal papel, né, a formar novas gerações, é a principal ênfase do curso de licenciatura em História. Porém, um licenciado, ele pode trabalhar também em diversas outras instituições que não apenas a escola. Ele pode trabalhar, por exemplo, em uma biblioteca, né, realizando pesquisas históricas a respeito não só do acervo daquela biblioteca, como também pesquisas específicas sobre determinados temas, que a biblioteca disponibiliza lá uma bibliografia bastante extensa. Pode trabalhar dentro do museu, né? Não apenas no setor educativo, que é, claro, o principal mote aí do historiador, né, do licenciado em História dentro do museu, mas ele pode trabalhar também com o próprio acervo do museu, realizando pesquisas com o acervo, como acontece aí com diversos ex-alunos nossos que trabalham dentro de instituições museais, galerias de arte, né, e realizam pesquisas aí, então, relacionadas ao próprio acervo, ou trabalham em setor educativo nessas instituições, e também existe a possibilidade do licenciado em História trabalhar em arquivos públicos, né? Qual é, assim, o sonho de consumo de um historiador? Um monte de papel, né? Um monte de documento que você possa mexer, que você possa pegar, ler e conhecer alguma questão sobre a sociedade, sobre a política, a religião, a economia, a partir daquele monte de papel, né, que está guardado lá no arquivo público. Então, dentro do arquivo, é claro, o historiador pode trabalhar com relação ao desenvolvimento de pesquisas, mas também guiar grupos de estudantes que vão ao arquivo para conhecer o que é, como trabalha um arquivista, ou um historiador, ou um bibliotecário dentro daquele espaço. E, por fim, né, tem mais uma área que é bem legal, e que aí também o pessoal da pedagogia atua bastante, que é a área da educação patrimonial. Né? Quando nós trabalhamos com projetos de arqueologia, né, um licenciado em História, ele pode atuar em projetos de arqueologia como assistente, por exemplo, do arqueólogo, né? Não como responsável pelo projeto, porque é o arqueólogo que vai ser o responsável. Mas o licenciado, ele pode trabalhar, então, como assistente lá no campo, e ele pode trabalhar com um aspecto muito importante dentro desse contexto, que é a educação patrimonial. Né? O que é isso? É justamente levar para aquela população que vive, por exemplo, perto de um sítio histórico, a noção de pertencimento, né? Mostrar para aquela população que aquele sítio pertence a ela, que ela precisa preservar, cuidar, conhecer a história para poder transmitir para outras pessoas, né? Então, o papel, o que faz o historiador, né? A pergunta inicial do Denis
o historiador faz tudo isso, e mais um pouco, né? Ele pode, claro, como licenciado, também aí depois partir para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, né? Mas, de qualquer forma, existem muitos aspectos, existe um campo de trabalho muito amplo para o licenciado em História, né? E isso é muito legal da gente perceber. Legal, Liliane. E imagina o trabalho que vai ter um historiador para explicar esses últimos tempos que a gente está vivendo, hein? Imagina. Ainda bem que eu estudo antiguidade. Né? Daqui a pouco, quem está estudando história contemporânea, história recente, vai ter bastante trabalho aí pela frente, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Vai. E legal, Liliane, você comentar que você estuda história antiga, porque eu queria que você contasse para a gente quais são as áreas, esses períodos históricos que a gente trabalha no curso. Só antes de você responder, contar para todo mundo, né, que como é uma licenciatura, isso vale também para letras, para quem tem interesse em letras, a gente vai ter toda essa base educacional, né? Todas essas disciplinas de educação, que é uma necessidade, inclusive porque você vai ser um professor, né? Então, o Ministério da Educação, ele entende que essa formação na área de educação é necessária, né? Então, a gente tem as disciplinas de educação, as disciplinas de prática pedagógica, os estágios dentro da escola, né? Então, toda essa parte de educação a gente tem bastante forte aqui na Uniandrade. E o que de específico a gente tem também na nossa matriz? Bom, a matriz de História, né, assim como as matrizes das licenciaturas, ela é uma matriz modular, então vai ter, claro, toda essa questão relacionada à educação que o Denis já falou, e nós vamos ter as disciplinas específicas que elas são organizadas dentro das próprias grandes áreas do CNPq, né? Então, nós temos História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea, que são 4 das grandes áreas. Nós temos também História das Américas, né? História da América pré-colombiana e colonial, História da América Latina contemporânea, História dos Estados Unidos, História do Brasil, obviamente, né? Já que estamos no Brasil, nós temos assim uma carga bem forte de História do Brasil, e também História Regional, né? Ou História, no nosso caso aqui, Paraná, História do Paraná, né? Mas aí a questão da História Regional, que é tratada dentro também do curso de História. Além, é claro, de uma formação inicial aí em Arqueologia e Patrimônio, né, que nós temos essa ênfase dentro do curso também. Então, nós temos Introdução à Arqueologia, Patrimônio e Museus, Patrimônio Cultural, né, nós temos aí diversas disciplinas relacionadas também a essa noção de patrimônio, e, claro, as disciplinas de formação mais dura dentro da história, que são as disciplinas de teoria e metodologia da história, né? Que daí sim são aquelas assim realmente mais pesadas, que vão trabalhar com os conceitos da história, com as diversas teorias desenvolvidas ao longo do tempo, e por meio das quais nós como historiadores fazemos história, né? Então, essas teorias são, como a gente chama, aquela base mais dura do curso, mas são essenciais aí para a gente trabalhar como professor de história, porque todo professor de história é um pesquisador, né? Nós não podemos deixar não podemos deixar bem claro que o professor de história, ele precisa sempre estar se atualizando, né, porque não adianta eu, como professora lá, de um 6º ano, do fundamental, por exemplo, trazer para os meus alunos temas dentro da história antiga que já estão ultrapassados na historiografia, né, então o professor também é um pesquisador que vai ter que recorrer a uma bibliografia recente e conhecê-la, né, e essa ênfase é dada, então, por meio dessas áreas nas quais está dividido aí o curso de História. Perfeito, Liliane. Então,
da mesma forma que história, o curso de letras, ele forma um professor que vai atuar no ensino fundamental, séries finais e no ensino médio, né? Então, a habilitação é para essa etapa da educação básica. E o curso de letras, ele tem um perfil, né, eu posso dizer assim, ele vai atrair 3 grandes públicos, né? Todo aquele aluno que ama literatura, todo aquele aluno que ama linguística, gramática, né, toda essa parte de análise da língua, e todo aquele aluno que ama a língua inglesa também, para quem vai fazer o curso presencial, né? Porque letras, o presencial é português e inglês, e o curso à distância é apenas português. Então a gente tem 3 grandes áreas formando esse núcleo duro aí das letras. Então, para todas elas, a gente tem todas as disciplinas de formação lá em linguística, gramática, a gente vai ter morfologia, sintaxe, toda essa história dos estudos linguísticos, a história da nossa língua, né, a questão da variação linguística, de entender o contexto em que a gente vai trabalhar e utilizar a nossa língua. A gente também tem a questão da produção de textos, né? Então toda essa parte que explica como a gente deve produzir textos lá de acordo com a semântica, pragmática, análise do discurso. Então é uma parte bem para quem gosta mesmo da língua. Aí a gente vai ter a etapa das literaturas, né? Então a gente tem para o pessoal do presencial e EAD, literatura brasileira, literatura portuguesa e toda a teoria da literatura. E para quem vai fazer o presencial, literatura norte-americana e literatura inglesa, porque o curso é uma dupla habilitação para o presencial. E também as disciplinas de língua inglesa, né? Então, que vai trabalhar a morfologia, a sintaxe, a fonologia, o uso da língua em diferentes contextos, a comunicação, produção de textos. Então, a gente tem o estudo da língua nesses diferentes contextos. E aí, permeando tudo, a gente tem educação, né? Então, as disciplinas sobre como ensinar português, como ensinar sintaxe, como ensinar literatura, como ensinar inglês, né? A gente tem tudo isso até chegar lá no nosso estágio e na produção do TCC, que também tem história, né? Em que a gente faz uma pesquisa sobre um tema que a gente adora, que a gente se identificou ali ao longo do curso. E o profissional formado em letras, ele vai poder trabalhar tanto nessa parte de revisão, né? Ele, além de ser professor, né, de educação básica, ele vai poder trabalhar com esse trabalho de revisão de textos dentro de uma editora, dentro de uma empresa de comunicação, de marketing, dentro de um jornal. Ele vai poder trabalhar também dentro de todo o mercado que se forma aí para o contexto da educação à distância, né, revisando o material didático. Ele vai poder ser professor de língua estrangeira, né, nos diferentes meios que a gente tem por aí. Ele vai poder também seguir carreira acadêmica, fazendo um mestrado, um doutorado, né? Então as possibilidades de atuação além da sala de aula, elas são múltiplas, né? Então, tanto letras quanto história tem essa gama. E Raquel, te chamar agora de volta para você conversar comigo, para a gente falar um pouquinho de pedagogia. Tá aqui com a gente, Raquel? Opa! Agora a gente está te vendo. Então, Raquel. Tô sim. Conta para mim, Raquel, o que pode fazer um pedagogo depois que se forma? Nossa, o pedagogo pode fazer um monte de coisa, o que ele quiser. Né? Então, o pedagogo, ele pode atuar... Vou falar um pouco da minha história, tá, Denis? Quando eu me formei em pedagogia, eu fui ser professora da educação infantil. Aí, né, trabalhei tranquilo, amei trabalhar na educação infantil, e daí eu tive... você está me ouvindo, Denis? Estou sim, tudo certinho. Ah, beleza. E daí eu tive uma oportunidade de, além da educação infantil,
passar, né, de professora para pedagoga, então eu passei a ser pedagoga, e também trabalhar como pedagoga na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E daí eu fui, né, trabalhei, amei também. Aí surgiu, em uma etapa da minha vida profissional, uma possibilidade, um convite para trabalhar como pedagoga do ensino médio. E eu aceitei. E amei trabalhar no ensino médio, foi uma metodologia bem inovadora, legal. E daí, de repente, eu era pedagoga do ensino médio, eu tive o convite de ser diretora dessa escola. E daí eu assumi a direção. Então, eu fui para o cargo de gestão. Eu passei da organização pedagógica e fui para o cargo de gestão. Estava lá eu, bela e formosa, né, sendo diretora de uma escola, e daí, essa instituição onde eu trabalho, eles têm como se fosse uma secretaria de educação da instituição, porque é uma rede de escolas, né, então eles precisam ter seria uma gerência de educação. E daí eu fui chamada para trabalhar nessa gerência de educação em um projeto específico, como analista técnica, para trabalhar com formação de professores. E daí eu fui para essa gerência. Lá, né, na gerência, eu comecei a ganhar outros projetos, como, por exemplo, organização de torneio de robótica, ser, né, como se fazer consultoria em relação a indicadores de qualidade na educação para as escolas dessa rede. E daí, de repente, lá eu fui convidada a ser de analista, passei a ser coordenadora de educação básica dessa rede de escolas. E depois, né, fui convidada para ser gerente, que é uma parte bem administrativa e financeira, de uma unidade educacional, a qual eu estou até hoje. Mas é como você bem disse, eu estou nessa instituição, né, eu trabalho nessa instituição e na Uniandrade. Então, nessa instituição, eu trabalho com educação básica e educação profissional, porque você pode trabalhar, né, tem aí um leque muito grande dentro da educação, tanto básica quanto profissional. Pode trabalhar na educação superior também, se você fizer mestrado, fizer doutorado, né, a partir do curso de pedagogia. Eu trabalho na parte financeira e administrativa dessa escola. No entanto, quando você põe o pezinho ali, né, para ser professor, você não consegue deixar. Então, além disso, eu também tenho a grata satisfação de trabalhar na Uniandrade como professora, porque daí é o meu, né, a gente ama isso e a gente faz também. Mas o que eu quero falar para vocês é assim, ó, que você pode ter uma abrangência enorme com o curso de pedagogia. Pode trabalhar em indústrias, pode trabalhar em ONGs, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em setores públicos, porque sempre, em tudo, a educação está voltada e ligada a qualquer que seja, né, qualquer área que seja. Então, tem aí um leque muito grande. Então, eu vou agradecer, né? A gente vai encerrar agora. Agradeço a Raquel, agradeço a Liliane, né? Vocês são professoras maravilhosas aqui do nosso curso. Então, se você vier para cá, para a Uniandrade, vocês vão encontrar essas professoras incríveis em sala de aula, né? A gente se reinventou aqui durante a pandemia e a gente vai conseguir atender cada um, né, da melhor maneira possível. Escolher licenciatura é escolher, né, ser uma pessoa que pode mudar o mundo. Eu acho que isso é muito nobre, né? Tem que ter vocação, tem que amar, não tem jeito, qualquer profissão que seja, né? Se você escolheu, você tem que amar aquilo que você faz, senão a vida fica sem sentido, né? A gente passa muito tempo no nosso trabalho. Então, abrace a vocação, porque a gente não tem como fugir dela. Se você vai lá fazer um curso de instrumentador cirúrgico, né, Raquel? Você vai voltar para a sala de aula em algum momento e você vai virar professor, não tem jeito, tá bom? Então,
Obrigado, Liliane, boa noite. Obrigado, Raquel. Boa noite, Denis, a todos. Então, um beijo a todos e até mais, até a primeira aula de vocês aqui na instituição. Tchau, tchau.